E o terceiro passo também é resistir ao diabo. A Bíblia diz, resista ao diabo. Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4, versículo 7, diz, resistam ao diabo. E o que é que ele vai fazer? Ele fugirá de você. Ele não vai. Quando você resiste a ele, mas como é que você vai resistir? De qualquer jeito? Tem alguma maneira para poder você ter a autoridade para resistir ao diabo. Né? Senão vai acontecer com você o que aconteceu com aqueles rapazes lá que foram expulsar o demônio lá, em nome do Deus de Paulo, e queria expulsar, e o demônio falou para eles, conheço Paulo, e sei quem é o Deus que Paulo serve. Vocês? Né? E deu uma surra naqueles meninos lá. Então, o Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, e é isso que acontece, utilizando termos que aludem à guerra. Batalha, nós estamos numa batalha. Conquista, nós temos que conquistar. Né? Luta, lutamos. E também superar, nós temos que superar todas essas coisas. Mas nós temos as armas para isso. Né? Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. E é isso que acontece conosco, amados. Nós estamos lutando em território inimigo. O Satanás, o que a Bíblia diz? Este mundo jaz, aonde? No maligno. Esse território é dele. E quando ele perde um dos seus súditos, um dos seus soldados, um dos seus que serve a ele, ele fica furioso e ele vai, de qualquer maneira, vai atacar. E é por isso que nós temos que estar preparados para essa luta que virá. Como nós podemos, então, resistir ao diabo? Paulo explica, revista-se da salvação com o seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Capacete da salvação. Aí a palavra de Deus, que é a espada, né? Devemos fazer isso. O primeiro passo é aceitar a salvação. Se eu não aceitar Cristo como meu Salvador, eu não vou ter autoridade. Aliás, se eu não aceitar Cristo como Salvador, eu já pertenço ao diabo. Então ele não tem nem trabalho comigo. Mas se eu confessar Cristo como meu Salvador, ele vai lutar contra mim. Mas eu tenho o meu capitão, que não me deixa só. Né? É a primeira coisa. O capacete da salvação. É o primeiro passo. Você não é capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim para Cristo. Se eu não disse sim para Cristo, eu não tenho autoridade para dizer não para o diabo. Então, temos que ver isso também. Sem Cristo, não temos defesa contra o diabo. Mas, com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Por que ele chama capacete? Onde você usa o capacete quando você está andando de moto? No cotovelo? Na cabeça. Então é isso, o capacete ele envolve a nossa cabeça, ele protege a nossa mente, ele protege os nossos pensamentos. A salvação é isso. Por isso que ele diz lá, lembre de Cristo, lembre-se de Jesus. Por quê? Porque é Ele que guarda a nossa mente. É Ele que nos conduz a nossa mente. Lembre-se disto, se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Ele não pode obrigar. Ele pode sugerir, isso ele faz. Ele não tem autoridade nenhuma sobre nós. Não tem. Lembre-se, se você é membro da Igreja Batista Maranata, lembra quando o pastor João delineou todo o livro de Jó? Né? E nós vimos o diabo lá também, na reunião lá do céu. E Deus perguntou para ele, você andou pelo mundo e viu tudo? Eu vi tudo lá, está tudo bem. Você viu meu servo Jó? Ele vi. Do jeito que eu tratar ele, é justo que ele fique assim. Quer dizer, ele não pôde tocar em Jó
antes que Deus o permitisse. Aí ele foi lá e Deus disse, então vai lá e faz isso. Ele foi lá, tirou os filhos, tirou as riquezas, tirou tudo, deixou ele sem nada. Aí ele voltou lá de novo, e ele disse, viu lá? Você tirou tudo dele e continua honrando a mim. Pele por pele, e ele vai te entregar tudo, vai te delagar tudo. Ele diz, vai lá e toca na alçada do vassalo, não mexe na vida dele. Na vida você não vai mexer. Ele foi lá e atacou Jó do dedão do pé até o último cabelo da cabeça, de enfermidade. E ainda assim, Jó se manteve firme. Ele não tem autoridade, se Deus não permitir, em nenhum de nós. Muitas vezes nós passamos por lutas e a gente não sabe por quê. Mas Deus tem um propósito. É por isso que nós temos que confiar sempre em Deus. Estar firme em Deus. O segundo passo é usar a palavra de Deus como uma arma contra Satanás. Jesus deu exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Jesus Cristo não discutiu com Satanás. Satanás usando a Escritura, olha só a astúcia do inimigo. Ele usou as Escrituras, está escrito. Tu és o Filho de Deus, vai acontecer isso com você. Você pode fazer isso, usando a Bíblia. Mas Jesus disse, não, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Não discutiu com Satanás. O erro da Eva foi de querer dialogar com o diabo. O diabo falou, não é assim que Deus disse, você não pode comer daquele fruto. Ela disse, não foi isso que Deus falou, não. Ela devia ter dito, logo descartado ele de vez. Nós não temos condição de dialogar com o diabo. Ele é muito mais sábio do que nós. Por mais sábio que você seja, ele é muito mais. Primeiro, ele tem milhões de anos. Nós temos o máximo, eu estou com 70 e poucos. Então não adianta a gente querer dialogar com o diabo, que a gente não vai ter chance nenhuma. Mas quando nós temos a espada da palavra, temos o capacete da salvação, aí nós temos autoridade. Aí nós podemos. Porque nós estamos realmente com as armas que Deus nos dá para nós. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome. Se ele fizesse isso, ele estava mentindo. Porque antes ele já tinha falado, ele teve fome. Depois de 40 dias de jejum, ele teve fome. A Bíblia diz que ele teve fome. Se ele dissesse para o diabo que não tinha fome, ele estava mentindo. Estava se aliando ao Satanás. Então Jesus Cristo não dialogou com ele. Ele simplesmente disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lá usando Deuteronômio, né? Jesus usou Deuteronômio. Quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal, ele simplesmente citou as Escrituras, que havia memorizado. Irmãos, uma arma poderosa que temos é a palavra de Deus memorizada, porque o Espírito Santo vai usá-la no momento certo. É bom memorizar a palavra de Deus. Aí, o conselho diz que você memorizar um versículo por semana, durante toda a tua vida. Imagine eu com 70 e tantos anos, quantos versículos já teria memorizado? E eu falho nisso, eu sou ruim para memorizar. Mas nós temos que praticar isso. Então nós temos que ter sempre memorizado a palavra de Deus em nós. Muito bem, devemos fazer o mesmo que Jesus fez. Há poder na palavra de Deus, e Satanás teme a palavra de Deus. Por isso que ele tenta de todo jeito desviar alguém de ser evangelizado, porque ele não quer que alguém penetre na palavra de Deus, que se aproprie da palavra de Deus. Isso é um veneno para o diabo. Ele não gosta. Por isso que ele faz de tudo para evitar que nós tenhamos contato com a palavra de Deus. É essencial memorizar as Escrituras para derrotar as tentações. Você pode acessá-la rapidamente quando for tentado. Aparecer a tentação, você já lembra o versículo na hora. Você já lembra de Cristo na hora. Você já tem tudo aqui armazenado. Nossa memória, nosso cérebro é poderosíssima, que a gente aqui não usa.
né? A gente não desperta, a gente não treina, a gente não faz as coisas. Eu não sei, acho que foi a irmã Irene, né, que aqui chegou a decorar capítulos, né, da palavra de Deus. Eu não me lembro se foi a irmã que falou isso, né? Mas eu sei que tem irmão que faz isso, tem capítulos, até livros da Bíblia as pessoas decoram. Eu lembro quando no seminário, um dos testes para passar com o pastor Dorivaldo era memorizar o Salmo 139, né, e Colossenses capítulo 3, de 1 até 17, 18. Foi a prova, tinha que chegar lá na frente dele e falar versículo por versículo, vírgula por vírgula, não podia errar nem as vírgulas. Ele é exigente, aquele professor, né? Então tinha que ser aquilo ali. E nós fizemos. Trabalhei, tentei, de todo jeito. Eu estava no ônibus, era no trabalho, a hora que eu não estava fazendo nada, não estava atendendo o cliente, eu estava com os versículos escritos e lendo, e a gente acaba aprendendo. É só praticar, né? Não é difícil. A gente, às vezes, é que põe a dificuldade. Então, assim como Jesus, você terá verdade no coração pronta para ser usada. Sugiro que você memorize um versículo por semana, até o fim da sua vida. Você vai ter uma Bíblia dentro de você, né? A Bíblia está dentro de você.